Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Uma planta milenar que ajuda a recuperar solos degradados, gera matéria-prima para milhares de produtos e tem potencial para movimentar bilhões de reais por ano na economia brasileira. Você pode se surpreender, mas estamos falando da cannabis, mais precisamente das variedades direcionadas à produção do cânhamo industrial e para fins medicinais, alimentícios e veterinários. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Cannabis, enquanto mais de 85 países já regulamentaram o cultivo, por aqui o desenvolvimento desse mercado ainda esbarra em obstáculos como o desconhecimento e, claro, a falta de regulamentação. O tema, cercado de desafios, mas também de grandes oportunidades, é o foco do bate-papo com o Fábio Costa Júnior, farmacêutico industrial e especialista em bioeconomia regenerativa. Ele é membro do Conselho Técnico Científico da ABICAM e diretor de pesquisa clínica do IBCPA, o Instituto Brasileiro de Ciências Psicoativas. Além de explicar o atual cenário dos debates acerca do cultivo de cannabis no Brasil, traz exemplos dos benefícios econômicos e humanitários que a regulamentação poderia trazer. Apenas no setor farmacêutico, estima-se que mais de 600 mil pacientes utilizem atualmente derivados da cannabis nos tratamentos, número que pode chegar a 14 milhões de pessoas no futuro próximo, caso os custos fossem reduzidos. Na indústria, são mais de 20 mil aplicações catalogadas, indo desde tecidos e bioplásticos até insumos para construção sustentável. Em síntese, o Fábio afirma que os avanços na legislação poderiam transformar não apenas a saúde pública, mas também impulsionar o agronegócio nacional. É o que você confere a partir de agora. Fábio Costa Júnior, que satisfação recebê-lo aqui no podcast do Patrone, cara. Eu te agradeço por ter aceitado o convite, né? E por estar aqui virtualmente batendo esse papo comigo para que a gente entenda um pouco mais dos potenciais, né? Os desafios, né? E, claro, todo o trâmite que vem sendo tratado, né, nessa discussão envolvendo o cultivo de cannabis com foco medicinal e também do cânhamo industrial. Claro que a gente vai explicar tudo isso aqui nessa conversa, mas eu começo te agradecendo. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Como é que você está? Oi, Patrone, tudo bom? Eu que agradeço a oportunidade, a ocasião de estar batendo esse papo com você nesse programa que já é um sucesso e espero sim agregar em termos de informação, conhecimento àqueles que já te seguem, porque nós vamos falar de um assunto transformador e esse assunto mexe com várias esferas da sociedade, mas é uma tendência global. Quando o conhecimento é desbravado, as pessoas, a sociedade em si, elas avançam em prol de um bem comum que é servir, né, aos que estão próximos. Então, todos vão perceber que nós vamos falar de possibilidades e atualidades. Maravilha, então já vamos começar por aí, depois eu venho para a parte mais tradicional do nosso bate-papo, que é ouvir um pouco mais a tua história, mas vamos só para a gente paginar aqui, em que momento a gente está hoje quando a gente trata desse assunto, né? Você já trouxe alguns elementos aí, a questão social, cultural, né, desafios. Eu queria que você falasse um pouquinho qual o cenário atual. Bom, a cannabis sativa, eu já venho nesse assunto desde 2018 praticamente. No Brasil, ela vem evoluindo rapidamente frente a um cenário que não se teve uma exploração de conhecimento dessa planta nos últimos 85 anos, praticamente. Ela ficou cerceada de conhecimento por questões diversas, entre elas um lobby econômico que aconteceu nos Estados Unidos, que depois deflagrou em situações que envolvem a parte de saúde, né, da planta. Mas no Brasil, se nós percebermos que a planta ela está evoluindo desde 2014 como cenário das mães dos pacientes que entraram judicialmente, tiveram decisões a partir do STF, nós temos aqui na RDC da Anvisa de 2017, garantindo acesso por importação de uma manufatura de um produto que foi usado, manufaturado a partir de insumos, só que produzidos, plantados fora do Brasil. E nós não tivemos uma evolução cultivo, mas tivemos debates amplos na Câmara dos Deputados, na Agência de Vigilância Sanitária Nacional. Esse assunto chega à Embrapa hoje em caráter de assunto estratégico, muito por
força dos atores organizados que surgiram ao longo desse período. Então, hoje no Brasil, pela lei 11.343 de 2006, que é a lei de drogas, se permite plantar para finalidade medicinal e para pesquisa. Só que a lei não foi implementada. Nós temos um cenário de várias universidades fazendo pesquisa já com esse assunto, não necessariamente por cultivo, mas temos universidades cultivando, mas nós não temos um desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento com impacto tecnológico ainda. Fora as oportunidades que a planta traz, esse cenário vem acontecendo em outros países, diferentemente em níveis, né, de profundidade. Mas por toda a oferta de solo, condições geográficas, tecnologia do agronegócio que o Brasil tem, e a diversificação que essa planta tem de potencial industrial para várias aplicações, têxtil, alimentícia, farmacêutica, cosmética, aproveitamento sustentável na construção civil, biorremediação de solo. Na verdade, são mais de 20 mil aplicações catalogadas, né, catalogadas de aproveitamento. Mas nós temos um cenário de poucos ensaios clínicos, por exemplo, na área farmacêutica, embora as evidências são grandes, de mais de 30, 50 indicações terapêuticas, né, de prescritores, médicos, odontológicos do Brasil, com mais de 600 mil pacientes usando insumo derivado de cannabis, sobretudo de canabidiol, para a saúde, num potencial de 14 milhões de pacientes, estimado, só no Brasil. Então, o cenário regulatório, ele avança conforme o apoio técnico-científico sucede e essas convergências tecnológicas ou científicas, elas apoiam as decisões judiciais e governamentais. Entretanto, o setor produtivo ele pode acelerar esse processo, assumindo a agenda de várias formas. A do agronegócio, sobretudo, é uma porque nós não temos insumo brasileiro, vamos dizer assim, espécies brasileiras desenvolvidas. Temos já traços de desenvolvimento com banco de semente, o germoplasma, em projeto, talvez não na execução plena, mas muitos interessados que não sabem caminhos nas universidades para fazer pesquisa, que não sabem caminhos regulatórios para empreender. Então, temos muitos cenários e órgãos ou organismos vêm surgindo para apoiar a população, para apoiar empreendedores, para apoiar o cenário governamental, para acelerar, ser um facilitador entre o meio científico, mercado e governo. Então, temos muito assunto, mas ainda dentro de uma bolha, podemos dizer, de um nicho restrito, que muitos desconhecem o assunto e tem talvez ainda algum nível de preconceito, embora a informação, né, a mídia tenha colocado esse assunto em voga, né, cada vez mais para as pessoas entenderem. E o avanço também do uso do tratamento chega em vários raios sociais, do pobre ao rico, diminuindo também o preconceito. Então, é um assunto interessante sobre essa ótica da transformação que ele vem sucedendo, né, dentro da nossa sociedade brasileira, vamos dizer assim, mas ainda com desafios. Perfeito. Deu para trazer um overview aí do momento. E aí, obviamente, mais adiante a gente vai entrar em detalhes, né, entender todo o potencial, inclusive econômico, né, dessa busca pela liberação de fato, né, regulamentação e, claro, aí permissão para o cultivo em larga escala, inclusive, e todo o potencial que a gente tem. Vamos tratar mais desses detalhes. Agora, Fábio, só para a gente conhecer um pouco mais de você, né? Quem é o Fábio Costa Júnior, né? Você é natural de onde? Como que seguiu a tua carreira aí até chegar à ABICAN, né? Que é a Associação Brasileira das Indústrias de Cannabis, além de todos os outros trabalhos que você desenvolve. Muito bom, muito obrigado também por dar essa menção. Bom, eu sou farmacêutico formado pela Universidade Estadual de Goiás, há mais de 20 anos praticamente, com trajetória no ramo comercial, logístico, industrial e no SUS também. Empreendi em alguns setores, criei, ganhei experiências, né? E a área de inovação, o ecossistema de inovação, com certeza apoiou a minha trajetória no sentido de sair do tradicional, pensar um pouco de forma mais acelerada em alguns processos, pontos de desenvolvimento e melhoria, embora a área farmacêutica seja muito regulada, né? É uma área com muita atividade regulada pelos órgãos, sobretudo sanitários. E quando desprendemos a entender um pouco da oportunidade ou do que é o assunto da cannabis sativa no Brasil e também com espectro global, nós podemos avançar num assunto que chama bioeconomia. Então, hoje, a cannabis, em termos de planta medicinal, ela tem um apelo da sua efetividade, da sua cadeia produtiva, da sua
potencialidade, envolvendo-se a partir da área de inovação com outros setores, chegamos a encontrar agentes do setor da cannabis sativa que promovem essa transformação, essa mudança. E ao longo desse período comecei a dar palestras, ser convidado para levar esse assunto em vários âmbitos, seja científico, seja da sociedade civil, em audiências públicas, gerar parecer técnico. Eu cheguei já até a acompanhar paciente, né, na defensoria pública, para ele saber se orientar melhor no direito do acesso. Paciente que queria plantar para obter o remédio, paciente que queria simplesmente ter o acesso ao tratamento, e entendendo que esse assunto é multidisciplinar ou até mesmo transdisciplinar, não, nossos diálogos se convergiram com empreendedores, agrônomos, veterinários, entre vários outros agentes que estão envolvidos nesse assunto. Então, a minha entrada, por exemplo, na Associação Brasileira da Indústria Cannabis, que é a ABICAM, surgiu desse movimento, dessa movimentação dentro desse setor, e me associei e posteriormente fui convidado a ser coordenador do grupo de trabalho farmacêutico, depois do Conselho Científico da entidade. Hoje sou membro também do Instituto Brasileiro de Ciências Psicoativas, o IBCPA, ali como dirigente, vamos dizer assim, técnico científico, responsável por essa área. Criamos o grupo de trabalho farmacêutico, ou melhor, o grupo de estudos farmacêuticos da cannabis e dos psicodélicos, porque depois que a cannabis trouxe esse volume de importância, surgiram outros ativos vamos dizer, de patrimônios da natureza que não eram tão considerados, como cogumelos e outros ativos em plantas, ou agentes da natureza que não eram muito, não vou falar que eles eram omitidos ou ignorados, mas agentes enteógenos, que são aquelas substâncias que têm algum nível de necessidade de entendimento que não eram tão estudadas, né? E esse grupo de estudo serve para isso. E de lá para cá, não parei de ser convidado para estar em eventos, muito pelo contrário, sempre existe essa conexão e a integração, né, do assunto com a área de inovação, que é algo que eu gosto de fazer. Por esse motivo, muito talvez que a gente esteja aqui conversando com você. Porque conversando com pesquisadores, agentes também atuam no setor científico ou empreendedor técnico-científico, nos conhecem e entendem que é possível, né, gerar uma transformação. E a comunicação, a boa informação é que ela eleva essa condição. Maravilha, cara. Você falou aí da questão, né, de desenvolvimento de pesquisa e tudo mais. Inclusive foi, né, a sugestão do seu nome veio do professor Ailton Terezo, da UFMT, que trabalha com nanotecnologia, né, focada no agro, né, e ele já participou aqui do podcast e falou, olha, tem esse tema, e é um tema que já havia sido sugerido pelo Neri, nosso amigo Neri Ribas, que participou, acho que há 2 anos ou 1 ano, de um evento aqui em Cuiabá que vocês fizeram, e falou, olha, tem muito assunto interessante ali nesse tema, né, muitos pontos de vista aí que são desconhecidos, e é muito legal a gente dar essa visibilidade. 2025 é um ano especial para um grande parceiro aqui do podcast, a AgroSol Sementes, que celebra com alegria 25 safras de história, dedicação e crescimento junto ao agronegócio brasileiro. Oferecer as melhores soluções em sementes, sempre com foco em qualidade, credibilidade e inovação, é um compromisso da AgroSol. O time da AgroSol está próximo aos produtores rurais, entendendo as necessidades do campo e construindo parcerias duradouras em busca dos melhores resultados e contribuindo para a sustentabilidade da agricultura. Colaboradores e parceiros da AgroSol estão empenhados em trazer ao mercado as cultivares mais produtivas, sementes prontas com tratamentos industriais que geram comodidade e segurança ao produtor. É um cuidado e um comprometimento que se traduzem em resultados satisfatórios para o campo e em confiança dos clientes. AgroSol, 25 safras com as melhores sementes para o sucesso de quem produz. Aí, Fábio, me diz uma coisa, vamos lá, vamos tentar deixar de uma linha de raciocínio fácil para quem está nos ouvindo. Vamos falar um pouquinho da planta, né? Acompanhando o trabalho de vocês da ABICAM, até para estar mais preparado para esse bate-papo aqui, eu vi alguns relatórios técnicos de vocês, trazendo um pouquinho do histórico da cannabis, né? Que tem datas aí, registros de pelo menos 6.000 anos antes de Cristo na China Antiga de utilização da planta, inclusive na própria indústria naval, com o passar do tempo pelas cordas de cânhamo aí. E a partir da década de 30, como você mencionou, houve toda essa movimentação contrária à cannabis, né? Aí eu vou te perguntar, bom, focando na questão do uso medicinal, que é o que a gente abriu aqui esse bate-papo, né? Hoje, você disse que
existe uma regulamentação, uma lei que não foi colocada em prática ainda, que permitiria plantios aí para pequenos, ou enfim, para utilização com esse fim. E que hoje toda a matéria-prima ela é importada, né? De quanto a gente está falando, já que a gente tem um número grande de pacientes que você já citou aqui, e um potencial ainda maior de pacientes, de quanto a gente está falando de importação, de cenário econômico com foco ainda no uso medicinal? Essa é uma pergunta de realidade e potencialidade, né? Quando a gente fala de potencialidade, a gente está falando de bilhões que podem ser explorados ou alcançados, efetivando a cadeia produtiva da planta. Com o agronegócio sendo startado, né, a gente vai otimizar essa cadeia produtiva dentro de verticais. A vertical farmacêutico de saúde, por meio da planta, ela é inerente, né, totalmente inerente. Se a gente pensar as aplicações da soja e quantas dessas aplicações da manufatura da soja que o Brasil deixa de desenvolver, ele exporta muito, a gente vai perceber que nós temos uma falta de incentivo, talvez, ou uma falta de condições ideais para que haja verticalização de um monte de cultura. Mas nós temos o café, que por mais que o Brasil seja um grande produtor e não seja o maior comercializador final, ou aquele que tem o melhor faturamento com café, né? Mas do café a gente pode fazer cosmético, medicamento, alimento, compostagem, né? Simplificando algo que já é natural, que todos conhecem, né? A realidade hoje é que nós temos, se você colocar assim, que nós temos um preço médio de R$600 do produto que é caro, você multiplica isso por 600 mil pacientes, a gente está falando de um número grande, bilionário, entendeu? Do que vem acontecendo da movimentação financeira só com um derivado, sendo que 2/3 desse derivado vem de fora do Brasil. Aí você pergunta assim, como assim você não pode plantar aqui? Então nós temos duas regulações da Anvisa, uma RDC 660, que ela é um desdobramento da primeira lá em 2017, que o paciente importa diretamente. O médico prescreve, cadastra a receita na Anvisa e o paciente importa isso. Então, empresas se organizarem da RDC 60, hoje ela se chama, ou se identifica como RDC 660 de 2022. Então, nós temos aqui uma pulverização de várias marcas, empresas e produtos, mas que predominam algumas empresas mais organizadas, que faturam mais, que têm uma organização, vamos dizer, científica e comercial, que coloca ela como líder da participação desse mercado. Em segundo, talvez a gente tenha hoje as drogarias, pela RDC 327, que foi de 2019, onde possibilitou a indústria nacional importar o insumo e produzir. Ela tem uma característica diferente da de medicamento, onde pode-se entrar com as documentações do fabricante do ativo, né, do produto como insumo farmacêutico e planta com certificação de boas práticas agrícolas, né, para a indústria importar, e com as certificações da indústria de boas práticas de fabricação, juntando o dossiê do produto, se monta um protocolo na Anvisa e se obtém uma liberação. Processo mais, vamos dizer, mais exigente que o da outra RDC. Somado essas duas, a gente tem 2/3 do que vem acontecendo no Brasil, impulsionado organizadamente. Só que antes dessa RDC das farmácias, a organização da sociedade civil já se ajustava em ONGs, ou terceiro setor, ou organizações do terceiro setor, né? E como a proibição desse assunto traz uma situação de antes, né, de 2014, já haviam usuários da planta de forma que a gente fala de uso adulto, recreativo, inalado, fumado da planta, que é o conhecido baseado da maconha, por orientações ao longo do tempo pelo tráfico, e isso se estende em vários pontos da sociedade, pontos de contato com essa. Então, aliando as mães a necessidade dos pacientes, houve uma aproximação de agentes que tinham contato com essa planta, que se juntaram em várias formas. Hoje a gente tem mais de 100 ONGs no Brasil. Algumas com liberação judicial, outras com desobediência civil, como eles dizem, mas elas representam um volume de produção que chega a representar 1/3, né? E eles lutam hoje por regulação, né, ordinária do que eles fazem. Entretanto, qual produtor de soja ou camomila que planta, manufatura, industrializa e vende para o consumidor final? Nós não temos. Então, nós não temos uma legislação integrada para isso, né? O que a gente tem é, no SUS, um programa lá de 2008, 2009, chama Farmácia Viva, que no Mato Grosso, inclusive, tem a política estadual de plantas medicinais, que não foi implementada, mas ela surgiu por força de profissionais aí do Mato Grosso que promoviam, né, a atividade da farmácia viva. E no SUS você pode um hall de plantas com
monografia farmacopeica, quer dizer, plantas estudadas, com referencial técnico de como manusear, produzir, você plantar e desenvolver, processar ela, até com um laboratório próprio, entregar ao paciente. No âmbito do SUS, a gente tem isso. Mas na iniciativa privada ou do terceiro setor, nós não temos esse regulamento. Então, hoje, existe um empreendedorismo nascente, derivado da planta, né, que provoca transformações também, mas ainda em cenários de zona cinzenta, quer dizer, sem uma regulação adequada que vai otimizar padrões de referência para o usuário ter o retorno orientado, racional, daquilo que está sendo feito em uma produção artesanal, em um cultivo específico ali que não tem um processamento convencional, como um mapa orientaria, um Visa orientaria, entendeu? Então, nós temos cifras altas do que vem acontecendo no Brasil, porque nós temos uma população grande devido a uma condição específica das evidências de que a planta funciona. Então, se nós temos um uso milenar da planta, com muitos aproveitamentos, até ali 1920, 1930, né, tinha um medicamento fitoterápico de cannabis nas farmácias, entendeu? Só que nós não tínhamos o advento científico, a indústria farmacêutica ela estava sendo otimizada justamente nesse período, 100 anos atrás. 100 anos atrás a gente teve um impacto tecnológico muito grande. O fato que, nesse período, a planta ficando restrita, não se desenvolveu nada da planta. O que a gente tem é, na década de 60, um pesquisador em Israel começou a explorar a planta, né? Tinha que ir na delegacia lá para recolher o que era apreendido para levar para o laboratório, e ele começou a identificar quimicamente os elementos da planta. Depois, um pesquisador brasileiro, da década de 80, 70, 80, ele, em parceria com esse pessoal de Israel, publicou para a epilepsia o primeiro artigo da era moderna, vamos dizer assim, né, com ensaio clínico, dando evidências ao que aquele pesquisador de Israel trouxe de identificação dos elementos da planta. No final da década de 80, grupos também extensivos a esse pesquisador de Israel começou a querer entender onde que os agentes da planta atuavam em nós. E encontrou receptores. No início da década de 90, outro grupo encontrou o que dentro de nós, seres vivos, ligavam nesses receptores encontrados que a planta, que os derivados ativos da planta também se ligavam. E a elucidação disso tornou clara que existia um sistema enzimático de neurotransmissores e receptores e chamaram ele de sistema endocannabinoide. E aí a maconha deixou de ser maconha e foi tratada como cannabis, vamos dizer assim, né? Cientificamente falando. Então, trouxe um posicionamento mais lúcido, orientado, de como que essa planta tem uma efetividade. E aí as pesquisas cresceram exponencialmente, porque havia um caminho para pesquisar. Havia um caminho para ser entendido. Então, hoje são mais de 30 mil artigos publicados no PubMed, que é um portal científico. Agronômicos, farmacêuticos, médicos, odontológicos, veterinários, né? Publicações em vários âmbitos. Só que são pesquisas iniciais, não são ensaios clínicos finalizados, porque os ensaios clínicos finalizados envolvem muito investimento. Aí, voltando à sua pergunta, nós temos um caminho a ser percorrido para confirmar todas as evidências, que se envolve muito investimento para um cenário que é próspero na perspectiva de 30, 40 anos, de um mercado por meio dessa planta, que ele é próspero, ele é constante, perene, no mínimo para 30, 40, 50 anos, sendo que os achados, as confirmações vão validando os processos, gerando produtos, entrando no mercado, atendendo a sociedade, podendo isso se ampliar muito, porque a planta tem mais de 600 ativos, sendo que identificados como canabinoides, mais de 150, além do que a combinação desses ativos com outros existentes, como terpenoides, flavonoides, enriquecem as aplicações do ponto de vista da saúde, do ponto de vista cosmético, alimentício, veterinário, né? Fora as aplicações industriais, como a área têxtil, né? O Brasil já importa fibra têxtil da China, de cânhamo, que é uma variedade da cannabis, só que o imposto é alto, tem empresa como a Vicunha que mixa cânhamo com algodão para fazer roupa e gerar branding sustentável. E a China, ela já importa, ao mesmo tempo que ela exporta, porque ela produz cânhamo, é o maior produtor de cânhamo hoje, como país federado, como nação, seguido de França, Canadá e Estados Unidos, ela já importa mais de 130 toneladas ano, que o mercado consumidor dela já consegue absorver tudo. Quer dizer,
Nós estamos nessa transformação obtendo sinais favoráveis para o desenvolvimento, vamos dizer, favorável do agro como um todo aderir à cultura. Porque não adianta plantar se não vai ter consumo, né? E ao passo que uma legislação brasileira pode condicionar e desenvolver o mercado interno, né? Se não houver essa condição, nós não temos uma abertura para incentivar esse assunto. E os incentivos são, por exemplo, construção civil e construção sustentável. Na Inglaterra tem incentivo governamental de fomento para se fazer casa sustentável a partir de fibra ou ativos que vão gerar sustentabilidade, incluso o cânhamo. Mas no Brasil a gente não tem. Ainda é mais barato você construir uma casa convencional, da alvenaria convencional, do que fazer uma casa sustentável. Qual casa ou qual empreendimento o consumidor de forma massiva vai adotar? Né? Aquela que é mais barata. Então nós temos muito que evoluir em vários aspectos, entendeu? Muito bem, muito legal. Uma resposta bem ampla, né, e que dá para a gente visualizar todo o conjunto de possibilidades e até de desafios, como você mencionou, né, ao longo da tua resposta. Aí, só para dividir aqui com o nosso público aqui, Fábio, eu vou trazer alguns números que vocês mesmos colocam ali no site da Abican, aliás, muito bacana para quem quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, né? Tem um artigo que já diz logo de cara, né, por que atuamos na defesa das indústrias da cannabis. Aí vem alguns números legais aqui de dividir, que o Brasil representa hoje já 33% do mercado da América do Sul na intenção de consumo de produtos à base de cannabis medicinal, e quanto ao cânhamo industrial, uma realidade em desenvolvimento do país, unindo as duas indústrias, a gente poderia atingir em mais de 30 bilhões de dólares até 2030, você até falou, né? O número seria exponencial, e é exatamente isso, né? Diz aqui, inclusive, que a pesquisa, o estudo de mercado, que se for cultivado no país, né, de maneira regulamentada, como o Fábio bem destacou aqui, a gente poderia injetar recursos humanos e tecnológicos na economia nacional, o potencial de geração de emprego supera os 300 mil postos de trabalho em 10 anos, né? Além de evitar dor, produzir benefícios à vida de milhões de pacientes potenciais no mesmo período, como o Fábio já destacou algum número aí também potencial. E aí tem um ponto interessantíssimo aqui quando fala da produção de cânhamo industrial, que já se tornou trunfo para boa parte dos mais de 85 países que já revisaram suas relações com essa outra planta do gênero cannabis sativa, ou seja, esses países que já revisitaram seus conceitos sobre a cannabis e adotaram o cultivo com regulamentação, já enxergam nessa produção um grande trunfo. É por aí então, né, Fábio? Essas informações simples aqui acabam também trazendo um pouco, ampliando a luz, inclusive ao teu comentário. A diferença básica quando a gente envolve informações globais é a potencialidade agrícola e de mercado consumidor que o Brasil tem. Né? Então, se a gente pegar que a Colômbia, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai regulamentaram o cultivo, o Uruguai há mais tempo, e eles não têm um mercado interno grande, mas sempre uma produção agrícola, ela excede, vou dizer sempre de uma forma genérica, mas ela excede aquela condição de... Ela tem um excedente que vai além do que a população consome, podendo oferecer, né, isso como uma oportunidade para os empreendedores. Então, o Brasil ele tem essa potencialidade, só que ela não está regulada, pronta, otimizada. Né? Vários agricultores querem, mas não sabem como, vários agricultores querem, mas não têm coragem, vamos dizer assim, talvez falta uma tutoria, e muitos agricultores desconhecem totalmente também, muito porque impacta as decisões até daqueles que os representam, porque politicamente muitas coisas têm força de opinião para segurar aquela informação. Então, entidades como a Abican desenvolvem relatórios, informações como essas, demonstrando solidez no assunto, para que haja um impacto nas decisões que têm que ser integradas. Elas têm que ser robustas e integradas. Então, é uma Embrapa junto com a Abican, com o MAPA, com a Federação de Agricultores, com o Sindicato de Agricultores, com o governo de um estado, com a universidade, em conjunto, se somando para amparar dúvidas, para amparar, mitigar situações que gerem dúvidas. E assim a gente conseguir avançar nessa condição de explorar, chegar nos números que você acabou de mencionar, né? Senão nós vamos ficar reféns ou passando vontade do que os outros vêm fazendo. A mídia, você sabe como que é uma notícia, né? Recentemente falou, o Paraguai exportou não sei o que de cânhamo para a Suíça. O Uruguai exportou não sei o que de cânhamo para a Austrália. A Colômbia exportou não sei o que de semente para a Europa. A maior parte do que vem nos produtos derivados da cannabis, nos produtos para a saúde com canabidiol, vem da Colômbia atualmente, né? Segundo as informações que foram levantadas. Agora, quando isso vai se inverter, né?
Porque quando a gente pensa que o mercado da cannabis ele tem um teor no Brasil ainda muito farmacêutico, e o que o Brasil, do ponto de vista farmacêutico, importa 90%, mais de 90% dos ativos, produz pouco, tem rota farmacêutica pequena, o incentivo aos fitoterápicos no Brasil ainda é baixo, mediante o que acontece na Europa, na Ásia, na China, na Índia, é baixo, embora o Brasil detenha 21% da biodiversidade, né? E é o segundo país depois da Índia, mais do que a China, em publicações e pesquisas com insumos da biodiversidade ou com exploração da biodiversidade, embora pelos 20% que nós temos, 21%, ainda o número de pesquisas ainda está muito abaixo. Temos uma bioprospecção, mas não temos verticalização da pesquisa integrada com o setor produtivo de forma mais, não vou falar aderente, mais escalável, mais ordenada, para que a gente tenha não só mais produtos, mas mais consumo. Então, inverter ou mudar a cultura depende de política pública, incentivo, cultura empresarial, conhecimento, formação, educação. São várias coisas atreladas para que haja isso, né? Eu tenho aqui farinha da semente de cana na minha casa. Eu trouxe do Uruguai, né? E faço como normal. Mas quantos vão olhar para aquela farinha e falar, eu não vou comer isso? Porque ainda não entende que ela tem um balanço nutricional adequado, que ela serve para humano e animal, né? Que ela tem ômega 3, ômega 6 e ômega 9, né? Que ela tem um valor energético muito interessante para várias coisas para ser aplicada industrialmente. O próprio óleo da semente pode ser usado no seu azeite diário, na salada, entendeu? E nós não temos uma exploração plena da planta, né? Os canabinoides eles ficam em tricomas na parte superior da planta, na inflorescência, nas plantas superiores, que são vesículas, gotículas, que tem ali o reservatório dos canabinoides, né? Algum percentual existe no caule, nas folhas inferiores, mas nós não temos uma exploração, por exemplo, da raiz, que tem alcaloides e produtos que podem ser explorados para um chá alimentício ou um desenvolvimento farmacêutico, né? A planta é aproveitada como um todo. Então, tudo requer incentivo para a gente chegar nesses números, né, que podemos. Você sabe que Mato Grosso é referência no circuito de feiras voltadas para o agro, né? Afinal, acontece aqui uma das principais do setor no país, um símbolo da força do campo. É a Farm Show Mato Grosso, que em 2025 reúne mais de 450 marcas e representantes de 60 países. É o lugar certo para você encontrar o que há de melhor no agronegócio. Vitrines tecnológicas, palestras técnicas, máquinas e veículos de última geração, claro, oportunidades de negócios e muito mais. Veja de perto a força das pessoas que fazem o agro do futuro acontecer agora. Então, já anote e se prepare. De 18 a 21 de março, no Parque de Exposições de Primavera do Leste. Farm Show Mato Grosso, a força do agro em um só lugar. Realização, Sindicato Rural de Primavera do Leste. E aí, deixa eu só te fazer uma pergunta que eu acho legal você dividir, até para que nosso público fique também mais aderente a esse tema. São espécies diferentes a cannabis com foco medicinal e o cânhamo industrial. Qual que é a diferença? Essa pergunta é super legal, porque a gente vê como que a natureza se move sozinha, né? E a cannabis, ao longo do tempo, que ela surgiu lá no pé do Tibete, no sul da China, e era usada na agricultura chinesa, nos 5 grãos ali da alimentação chinesa. Esteve dentro, vamos dizer, da farmacopeia primária da China há mais de 2.000 anos, uma planta usada há mais de 6.000 anos. Só que com a movimentação dos humanos, ela se movimentou da China para a rota da seda antiga, né, com os árabes do Oriente Médio, entrou na Europa, na África, e daí veio para a América. Nessa movimentação, ela passou por variação de clima, variação de solo, variação de umidade geográfica, né? E ela se desenvolveu com cruzamentos ao longo do tempo. A variação desses ativos vai depender muito das condições geográficas. Então, a cannabis sativa e a índica são as mais conhecidas, uma mais arbustiva, outra menos arbustiva, uma com mais canabidiol, outra com menos. Só que o cruzamento delas trouxe uma variação que é o cânhamo, que é um híbrido das duas, que é uma espécie que cresce como uma cana, né, um pé de cana, ela tem um caule longo, que tem uma densidade por metro quadrado maior de planta, promovendo esse aproveitamento industrial dela num rendimento agrícola. A diferença é
como plantar para determinada finalidade. Se eu vou plantar para finalidade alimentícia, eu vou plantar como a soja, né? Ela tem um fotoperíodo de 4 meses, então ela tem uma safra em torno de 4 meses. Se eu vou aproveitar ela para área têxtil, eu vou fazer um cultivo parecido com o da cana. Agora, se eu vou aproveitar ela para o perfil medicinal, que pode ser o cânhamo, que tem muito canabidiol, pode ser outra, com outra finalidade. Canabigerol é um elemento que tem um aproveitamento já com evidências, né? O THC, que é aquela molécula que tem uma atividade no sistema nervoso central nosso, que gera a polêmica, mas se usado de forma orientada, ele tem fundamento terapêutico, medicinal, pacientes oncológicos, pacientes com dor, pacientes com algum transtorno neurológico, né? Tem aplicação para THC. Ela vai ter um rendimento melhor se plantada de forma controlada, indoor, numa estufa, diminuindo o fotoperíodo dela para 3 meses até, com uma concentração fitoquímica relevante, padronizada, sem desvios, para aproveitamento industrial farmacêutico. Posso plantar ela de forma aberta, em outdoor? Pode, mas o controle vai ser um pouco mais desafiante, né? Perto das exigências para padrões na produção de medicamentos. Mas nós temos hoje mais de 1.500 espécies catalogadas, sendo mais de 6.000 clones. Então, nós temos muitas variedades. Então, você tem um cenário que nós não podemos ocultar, mas temos um desafio dentro de uma sociedade que educacionalmente precisa entender esse processo para não haver desvio de uso de forma errada. E aí os agentes que estão nesse assunto precisam se integrar melhor. Porém, a gente sabe a dificuldade que é, politicamente falando, de se orientar a esses assuntos. As autonomias, os estados, né, e municípios têm levantado legislações próprias para incentivar. Temos mais de 18 estados com legislação própria, inclusive Mato Grosso. Tem cidades com legislação própria, como Goiânia, entendeu? Mas num foco de ampliar o acesso à pesquisa para melhorar o desempenho do desenvolvimento desse assunto. Muito legal mesmo, Fábio. E aí, do ponto de vista, eu vou trazer algumas curiosidades adicionais aqui ao que você trouxe, né? Especialmente no que diz respeito à questão agronômica. Como eu te disse aqui nos bastidores, né? Me preparando para essa entrevista, obviamente, me debrucei sobre o site de vocês, sobre as lives que foram feitas ao longo dos últimos anos, né? E uma que me chamou muita atenção foi uma live que vocês traziam um relatório técnico, né? Justamente técnico científico. Seria o relatório técnico científico cânhamo industrial da ABICAM. Foi apresentado uma live ali pelo Vinícius Carrasco, que é agrônomo, né, coordenador do grupo técnico de cânhamo industrial, se eu não estiver equivocado, e que falava justamente disso, né, mostrava onde ela é plantada, de que maneira ela teria o seu manejo agronômico conforme cada objetivo, né, como você mencionou ali. Então, se o foco é produção de cânhamo, vai ter um determinado espaçamento, uma determinada quantidade de plantas e um determinado ciclo e assim sucessivamente, né? Se o foco é biomassa, se o foco é a produção de sementes ou mesmo as flores, né? As folhas ali. Então, tem um estudo também, né, focado nesse procedimento e nessa diversidade, né, nessa amplitude de possibilidades de utilização de fins aí para essa produção. E um ponto muito interessante aí que chama a atenção como é uma planta com sistema radicular profundo, ou seja, tem um potencial muito grande para recuperação de solo degradado, né? E isso acaba descompactando o solo, recicla nutrientes, tem um ciclo mais rápido, ou seja, tem vários pontos muito positivos de uma maneira muito simples, agronômicos também para o terreno, né? Então, o convite que fica, e eu acho que isso você vai confirmar o que eu vou dizer, é justamente a gente passar a ter um olhar mais amplo, né? Um novo olhar sobre essa planta, né? Sobre todo esse potencial que o Fábio já destacou aqui, incluindo também essas características agronômicas aí que podem adicionar, além, evidentemente, né, desse amplo mercado gigantesco que a gente tem, que foi citado aqui, que ainda está em desenvolvimento, porque tem muito tempo parado, né, de maneira formal ou regulamentada, como o Fábio bem explicou aqui, e a gente tem um grande potencial levando esse assunto com toda a informação técnica, todo o trabalho sério que vem sendo feito aí por todo mundo que está envolvido nessa discussão, especialmente a todos da ABICAM. Esse é o caminho? É por aí? Ajudei a trazer um pouquinho de olhar também para a terra ali, Fábio? Olha, o que você trouxe dentro da perspectiva da sustentabilidade, né, que essa planta promove, ela é de interesse do setor do agronegócio, né? Então, uma entre-safra, uma safrinha, ela entra em total condição de poder atender esse ambiente do agronegócio, tanto do aspecto da sustentabilidade do solo, quanto da potencialização das suas áreas produtivas. Então, cadeia do algodão, né, pode ter uma relevância grande pelo perfil que é
tratamento com solo. A parte radicular da planta, ela absorve água, ela tem uma parte radicular super interessante para esse desenvolvimento, né? Houve um case muito interessante que foi em Chernobyl, quando teve aquele acidente lá na Ucrânia, contaminou o solo. Eles plantaram cannabis, cânhamo, para descontaminar o solo. Logicamente, a planta é depois descartada, né? Mas foi usado para fazer essa descontaminação do solo. E o aproveitamento, né, do que se pode fazer nessa rotação de cultura, além do solo, com a produção, só tem a ganhar. O que a gente precisa estabelecer é condições de aproveitamento dessa safra, né? Nem vou falar de situações que são tendência, né, que é agricultura regenerativa, integração agroflorestal com várias culturas na mesma área, que ainda a gente está, vamos dizer, com a agulha no palheiro, com um grão de areia para todo o potencial para se desenvolver, embora nós tenhamos, por meio dessa planta, esse grande ativo potencial para acontecer dentro do setor da sustentabilidade que a planta oferece. E eu te orientaria, se me permite, é lógico, conversar com outros técnicos da Bican, né? Temos o professor pesquisador Derli, da Universidade Federal de Viçosa, que é um cara que está promovendo o primeiro germoplasma, banco de semente, diretores da Bican que trabalham com a área de fomento, com outras áreas integradas, com a parte de intercâmbio internacional e a área têxtil, né? A área veterinária, né? Temos público da área veterinária, porque o mercado veterinário é grande, né? A gente está falando de 150 milhões de pets, para não falar do rebanho de grande porte, e todos têm sistema endocannabinoide. A grande concepção é o sistema endocannabinoide, que é onde, como e por que os ativos da planta vão interagir com o organismo de forma a reequilibrar a nossa atividade, nosso desempenho celular. Isso nos animais é da mesma forma. E um outro documento que a gente fez, um outro relatório, um parecer que a gente fez para a Anvisa, Ministério da Agricultura, Senado, Câmara, Governo, foi o relatório vinculando a cannabis como uma estratégia, como algo estratégico, né, para o Brasil, focado no sistema endocannabinoide, porque a planta, né, tem um referencial técnico da parte agrícola é excelente, mas racionalizar isso com o uso orientado, que envolve conhecimento científico, para uma política de saúde pública voltada para o sistema endocannabinoide, onde, para você ter ideia do que é eu me arrisco a dizer assim que a natureza ela é perfeita, né? Os chineses, há 6.000 anos, usavam as sementes na alimentação. O que tem na semente? Canabinoides em parte por milhão. Quer dizer, muito dinamizado, diluído, teor baixo, inofensivo. Mas o endocannabinoide, que era o neurotransmissor do nosso organismo que liga ao receptor, ele foi encontrado por um pesquisador lá do grupo em parte por milhão, picomolar. Por que é perfeito? Porque eu como a semente sem uso farmacológico, equilibro o meu organismo. Então, por que se a gente tem 14 milhões de pessoas precisando, e aqueles outros, os saudáveis, eles não vão usar farmaceuticamente, mas eles vão usar alimentício, entendeu? Eu, você, vários. Só que isso depende de uma política, que vai determinar que o acesso seja mais plural. E aí, integrar é aquela coisa de verticalização da cadeia produtiva, né? Não tem como. Então, o produtor brasileiro vai produzir a semente, vai vender para o produtor plantar, mas com o que eu vou fazer a semente? Eu vou fazer óleo, eu vou fazer farinha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou exportar. E aí eu tenho um mercado. Só que eu tenho que compreender isso. E aí nós fizemos esse relatório embasado de ser uma estratégia nacional, né? Baseado na necessidade essencial que as pessoas têm. Só que isso tem que ter uma concepção. Os agentes decisórios, né? Eles precisam entender, conceber isso. E essa mensagem tem que ser levada, seja no ambiente municipal, estadual, federal, para chegar em denominador efetivo para a sociedade. Algo que a gente ainda carece entre perspectiva, né? Entre possibilidades e efetividade. Quer dizer, isso é um causador de ansiedade.
Muito bem. Fábio, estamos chegando na reta final aqui, cara. Muito bacana esse bate-papo. E se deixar, a gente vai conversar o dia inteiro aqui. Me diz uma coisa, do ponto de vista, então, dos entraves que você mencionou e das expectativas com o andamento das discussões, especialmente em esfera federal, né, em Brasília, qual é o próximo, a próxima, não vou dizer batalha, tá? Mas a próxima luta que vocês estão enfrentando aí, para não ficar batalha, vai ficar no sinônimo aí. Qual que é o próximo que vocês estão aguardando, o próximo passo aí? Olha, aqui falando um pouco do trabalho que a Bican faz, eu sou coordenador, a gente tem a parte diretiva, a gente promove documentos que são levados nessas articulações. A Bican já fez muita articulação, né, com vários agentes públicos, governamentais, várias esferas. Mas o que se promove é que haja uma lei federal que otimize todo o processo, não vou falar só de mercado, mas desenvolvimento do que essa planta tem, de possibilidade em todos os setores. A Bican ela não restringe que não se deva ter um plantio por ONG, mas que o que é massivo tecnico-cientificamente seja aproveitado como o aparato do agronegócio, porque quem tem terra vai querer produzir. Esse é o ponto. Só que precisa produzir de forma orientada. E a gente não tem um marco regulatório que possibilite isso. A Bican ela defende que haja uma lei federal para se atribuir o desenvolvimento desse assunto, desse cenário. Mas a cada perspectiva regulatória que não é de nível de legislação federal, a Bican ela promove as suas contribuições, seja na Anvisa, no MAPA ou nos estados e municípios, entregando os relatórios, gerando novos documentos, fazendo parte de revisão de regulação. E a indústria da cannabis, ela existe separadamente porque a cannabis ela é uma indústria por si só, pelo tanto de verticais que ela tem, de aplicações. Então, a Bican, ela propõe esse desenvolvimento, convida, né, os empreendedores, empresários, técnicos e demais agentes a participar, a contribuir com esse cenário de transformação, mudança, efetivação, né, de um marco regulatório que seja real para todos. Mas o que nós temos para mudança hoje é o cenário da odontologia, da veterinária e do agro. Então, nós temos tendência de crescimento no varejo, porque já temos o mercado, produtos manufaturados, mas o Supremo Tribunal de Justiça, em novembro, determinou que a Anvisa e a União tragam um marco regulatório até o final de maio, sem variar prazo. Então, nós teremos, do ponto de vista do agronegócio, um desenvolvimento desse assunto nesse semestre, dando normas, regras que vão desencadear uma corrida tecnológica. Isso é impactante, porque com o regramento haverão caminhos para serem feitos. E aí é necessário que o empreendedor, o empresário do agronegócio esteja conectado a um suporte técnico, né, por exemplo, que a Bican tem, para ele desenvolver suas ações amparadas, sem prejuízos. E por que área veterinária e odontológica? Porque na revisão da portaria 344, que os ativos da cannabis estão na portaria 344, que é de insumos controlados, vinculou-se à prescrição veterinária. Então, pode-se haver, nesse ano, um marco regulatório do MAPA com a Anvisa para que haja um regramento de produção veterinária desses ativos. Algumas pesquisas já vêm sendo feitas na área veterinária, inclusive no Brasil, e na revisão do produto, da Anvisa dos produtos que são vinculados à farmácia, possivelmente a prescrição odontológica ela vai ser anexada. Os dentistas vão poder prescrever porque tem evidências de que existem aplicações odontológicas dos derivados da planta. Os odontólogos já podem prescrever na legislação de importação indireta RDC-660. Isso eles já podem. Né? E pesquisas na área da odontologia com os derivados da planta também vêm acontecendo, vêm aumentando. Então, nós temos perspectivas de ampliar o mercado esse ano. Né? Só que o posicionamento do nicho é que haja um maior interesse de outros setores que não estavam ativamente integrados, como o agronegócio e o veterinário. Então, sua pergunta, basicamente, ela oferece uma esperança positiva. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Fábio, vamos partindo para o fim aqui. A gente tem algumas perguntinhas tradicionais aqui, você não escapa também não, tá?
A primeira delas é saber o que você, Fábio Costa Júnior, que pergunta você gostaria de ter que responder que ainda não lhe foi feita, né? Aquela pergunta, pô, essa era a chance de eu falar e não me fizeram essa pergunta. Esse é o momento agora para você pensar aí e trazer para a gente também essa sua expectativa. Olha, eu vou trazer algo até que eu conversei com o professor Ailton Terezo lá. Ele comentou comigo assim, que ele está com nanotecnologia, né? E eu falei para ele, olha, professor, o agro precisa mais dos farmacêuticos. E eu não estou aqui sendo bairrista, eu estou sendo técnico numa fundamentação que é referente à área de formação, porque o farmacêutico ele é o profissional bem simbiótico, porque ele explora a matéria-prima para uma aplicação, né? Só que, ao longo do tempo, foi ficando muito focado no medicamento, mas o farmacêutico pode atuar na área de alimentos, pode atuar na área veterinária, entre várias perspectivas, são mais de 130 áreas. Só que ele me fala, o agrônomo, de forma geral, ele fala assim, ó, um insumo químico, ele tem um desenvolvimento que impacta o solo. Então, a gente precisa de ativos mais sustentáveis, porque a planta é um agente vivo. Então, como que eu vou... química, é igual você falar assim, o humano, o veterinário, ele também usa agentes químicos, como medicamentos, entre outros, ou alimentos ultraprocessados, né? Então, de que forma que a gente vai ter elementos que vão subsidiar a planta de forma melhor, mais saudável. Só que a planta é um organismo vivo, e o farmacêutico ele estuda botânica, farmacobotânica, farmacognosia. A pergunta que eu queria que você me fizesse é quando e como que os farmacêuticos vão se integrar ao agronegócio, no sistema de agrofarmácia, para uma produção não só de plantas medicinais, mas de forma geral, que eu acho que vai ajudar demais o agronegócio. Muito legal. Essa não tínhamos ouvido aqui ainda. Muito bacana, muito bacana. Espero que você possa respondê-la em breve já com essa introdução que você trouxe aqui. Uma outro ponto aqui, Fábio, uma curiosidade sobre você. Algo curioso sobre você que só as pessoas mais próximas saibam. Aí agora é hora de dividir com todo mundo aqui também. Todo mundo vai virar teu amigo. É difícil falar da gente, né? Não é fácil. Mas, assim, eu sou uma pessoa muito sensitiva, que percebe bastante os elementos que estão em volta de uma forma bem energética, né? Então, esse assunto da cannabis, ele é um assunto energético. E pouca gente sabe, que é muito peculiar, né? Eu sou neto de nordestinos por parte de mãe. Então, minha mãe, ela aprendeu bastante com plantas medicinais. Em volta da casa dela, até hoje ela tem 74 anos, ela tem várias plantas, faz xarope para criança, para o marido, para o meu pai, quando passa mal. E eu só fui perceber isso ao longo do tempo, né? E depois de muito tempo ela falou, não, meu filho, quando seu avô morreu, eu queria, era o ano que eu ia para a faculdade, eu queria fazer medicina, mas não pude fazer medicina. Ela formou em letras bem depois, sempre foi da área do magistério. Então, eu tenho essa minha formação de forma bem mística como farmacêutico, eu digo escolhida por dedo, por conta desses sinais de cuidador, né? Minha mãe é muito cuidadora. Então, indiretamente, a gente é um cuidador ou da natureza ou das pessoas, entendendo o processo que o meio nos dá. Então, isso é algo muito próprio, porque a gente sabe. Ah, legal, cara. Obrigado pela confiança em dividir aqui com... Só eu que tô ouvindo, tá? Fica tranquilo, tá tudo certo aí. Muito bom. Ô, Fábio, agora o pessoal quiser te procurar, conhecer, como que você tá nas redes sociais aí, para que as pessoas mandam uma mensagem para você, mandam um oi, procure saber um pouco mais sobre o tema que a gente trouxe aqui hoje. Claro, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Olha, nós temos um site de consultoria que chama Canbeone, canbeone.com. Ali a gente promove consultoria na área de bioeconomia, cannabis, de forma integrada com áreas de sustentabilidade, né? Então, temos esse site, meu LinkedIn é Fábio Costa, meu Instagram é FábioJRCRVG, podem me encontrar por lá também. Acho que por esses canais é possível me encontrar, né? E nós promovemos todo esse aparato de suporte técnico, regulatório, projeção financeira para esse assunto, para a área de investimento. Nós habilitamos projetos que são viáveis do ponto de vista regulatório e financeiro para empreendedores, empresas, empresários. E também atendo pacientes, né? Por força do conhecimento, muitos pacientes são indicados, nós fazemos consulta até mesmo online, fazendo avaliação do sistema endocannabinoide e encaminhando eles para o profissional que vai dar continuidade se necessário, do ponto de vista da terapia farmacológica ou não, mas na nossa própria consulta, como profissional de saúde, nós já avaliamos e adotamos orientações aos pacientes para melhorar o seu estilo de vida baseado no sistema endocannabinoide. Muito legal. Só para fazer um registro aqui, então, eu citei, o Fábio citou o professor Ailton Terezo, eu disse que ele tinha participado do podcast, foi no episódio 138. Quem quiser conferir, procura ali no Spotify, nas plataformas, está muito legal o bate-papo com ele. O episódio Nanotecnologia a partir de resíduos, as pesquisas desenvolvidas em Mato Grosso que podem revolucionar a maneira de produzir
Alimentos, professor Ailton Terezo, muito bacana, mais uma vez obrigado pela sugestão, muito bem recebida aqui, muito bem atendida e muito esclarecedora, né? Te agradeço demais, Fábio, pelo bate-papo, cara, por trazer, né, uma visão completamente ampla sobre esse tema, né, e acho que o caminho é esse, como a gente mencionou, né, realmente passarmos a olhar de uma maneira mais ampla, entendendo toda a potencialidade, todos os benefícios, né? E a gente literalmente abrir a cabeça para esse assunto, né? E que vocês têm feito um trabalho baseado em ciência, baseado em técnica, baseado em informação. Isso é fundamental para que consigam superar as barreiras que a gente sabe que existem. Obrigado por dividir com a gente aqui todo esse conhecimento e todas as expectativas. Eu que agradeço a confiança, a indicação do professor Ailton. As aproximações foram feitas da Bicam com o Estado do Mato Grosso. Várias perspectivas estão surgindo a partir dessas conexões para o desenvolvimento desse assunto na região. Estou à disposição para dúvidas ou outras ocasiões, indicar amigos e colegas e profissionais nesse assunto e outros que o seu canal aí absorva, conte comigo. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.